Se você detesta ter que passar horas para criar seus conteúdos ou para editar seus conteúdos, fica aqui nesse vídeo que eu quero te mostrar o meu processo para gastar bem menos tempo fazendo isso. Mas para a gente começar essa conversa do jeito certo, prazer, meu nome é Alissa, sou uma criadora de conteúdo e eu amo falar sobre produtividade, criatividade e, claro, criação de conteúdo. Hoje eu crio os meus roteiros, gravo e edito tudo sozinho, não tenho ninguém aqui para me ajudar ainda, então eu tive que aprender a otimizar o meu tempo. Não só por isso, mas porque eu também vivo ainda uma jornada dupla de trabalhar fora e criar conteúdo. Então, o tempo que eu tenho, que resta ali para criar conteúdo, é muito escasso, ou tá sempre ali alocado nos finais de semana, que sinceramente é um tempo bom para descansar. Por conta disso, eu aprendi a otimizar muito o meu processo de criação de conteúdo para ser algo que cabia dentro da minha rotina. Durante a semana, eu tinha, sim, coisa de uma hora e meia, no máximo 2 horas por dia disponíveis ali para a criação de conteúdo. Um ponto bem importante que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que não, nada do que eu vou passar para vocês aqui é complicado, é complexo ou precisa aqui de algum nível de conhecimento super profundo sobre edição de vídeo ou gravação de conteúdo, nada disso. O que eu quero passar para vocês é o que funciona para mim, que continua sendo o básico, o feijão com arroz que dá super certo e funciona muito bem. Para isso, a gente vai passar por alguns pontos. O primeiro deles vai ser criação de roteiros. O segundo deles vai ser a gravação dos seus conteúdos e, por fim, a edição, ou seja, todo o processo. E eu vou mostrar para vocês no detalhe como eu faço exatamente no meu dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos embora começar esse vídeo. Quando eu assunto a criação de conteúdo, uma coisa que desde o início eu sabia que eu precisava fazer é criar roteiros, porque falar simplesmente da cabeça vai fazer com que eu me perca, vai fazer com que eu me confunda, vai fazer com que eu fale coisas que eu não deveria, que saiam do controle e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, um dos medos que muita gente tem na hora de criar roteiros, para quem não tá acostumado, é de acabar robotizando a sua fala. Então, poxa, eu vou fazer um roteiro e vai ficar robotizado porque não vai ficar parecido comigo, porque eu não consigo. E, cara, isso cai por terra quando você aprende a fazer uma coisinha que é o que eu faço. Eu escrevo exatamente do jeito que eu falo nos meus roteiros. Então, assim, se eu converso de uma forma mais coloquial, que é o que eu faço no dia a dia com os meus amigos, com as pessoas, não tem por que eu escrever um roteiro mega hiper formal, cheio ali de preposições, cheio de conjunções complexas, ou enfim, ou de adjetivos e substantivos que vão ali além do imaginável. Não tem por que eu fazer isso, uma vez que eu não falo dessa maneira. Quando eu fizer um roteiro que, sabe, seja polido demais, pra minha fala do dia a dia, vai soar robotizado, porque eu vou estar tentando ser alguém que eu não sou. Por isso, eu escrevo exatamente do jeito que eu falo no meu dia a dia. Eu já tenho uma fala mais coloquial, então eu sempre vou escrever no meu roteiro coisas como pra, seis, por isso tá desse jeito, nunca é por isso está desse jeito. Então eu sou bem fiel à minha fala para garantir que os meus roteiros tenham a maior naturalidade possível. E uma outra coisa que eu faço na minha criação de roteiros, que sem dúvidas foi um divisor de águas na minha criação de conteúdo, é separar o meu roteiro todo, ou seja, o texto todo que eu escrevi ali, em frases. No próximo item vocês vão entender o porquê que essas frases são tão importantes, mas basicamente o que eu faço é, quando a gente escreve um roteiro, normalmente ele fica ali como um texto corrido, certo? Então você divide às vezes até em parágrafos, etc. O que eu faço? Eu separo as frases também. Então eu tenho uma frase ali, curta ou longa, dou um enter, vou para a próxima frase, dou um enter, vou para a próxima frase e assim eu vou seguindo. Dessa maneira, o meu roteiro todo fica bem segmentado, bem separado. Mesmo que ele tenha 3 momentos ali, como padrão, que é o começo, o desenvolvimento e final, independente de qualquer estrutura que eu estou seguindo, ele sempre está em frases. Por conta dele estar sempre em frases, eu dou uma atenção especial a conectivos. Eu faço isso, tá? E dou essa atenção para os conectivos, porque como eu tô separando tudo em frases para depois gravar todas essas frases separadas, eu preciso entender qual que é a entonação do começo de uma frase e do final dela, ou qual frase tá junta com outra dentro de um trecho, dentro de um momento do meu roteiro, como eu disse lá, do começo, do desenvolvimento e do fim. Então, assim, eu sempre uso conectivos, tá? E aí, falando um pouquinho aí de português, de gramática, eu sempre uso eles para garantir que a pessoa tá acompanhando o meu raciocínio, para garantir que tudo que eu tô falando tá bem conectado. Desse jeito, eu vou escrever um roteiro que é extremamente segmentado em frases, mas ainda assim faz sentido no todo, porque ele tá sempre bem conectado, bem colado ali com esses conectivos, tá? E aí a gente vai para o segundo momento, que é o momento da gravação dos meus vídeos. Quando eu comecei a gravar conteúdo, eu não tinha técnica nenhuma, não tinha ideia nenhuma, eu tinha sentido uma experiência muito breve ali por conta do trabalho que eu tenho. E aí eu tentava ali abrir a câmera, beleza, coloquei a câmera, posicionei, etc. Vou gravar. Nisso eu perdia muito tempo. Por quê? Porque eu tentava gravar o vídeo todo de uma vez e não saía, não fluía, não rolava. Porque, obviamente, você erra no meio, você se desconcentra, fica um barulho de avião horrendo no meio do vídeo, e às vezes você tá no meio da frase e você precisa parar. Enfim, então assim, era terrível, terrível. Eu gastava, assim, 1 hora e meia, 2 horas às vezes pra gravar um conteúdo de 1 minuto e meio.
E eu comecei a achar isso muito absurdo, porque eu falei, gente, não é possível que eu não consiga gravar um vídeo em menos tempo do que isso, não é possível que não tenha como otimizar esse processo todo. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, por que ao invés de tentar fazer um vídeo completo, certinho, de 1 minuto e meio, por que eu não faço pequenos vídeos de 10, 15 segundos, que são frases, e depois componho tudo isso em 1 minuto e meio? Porque pensa, é muito mais fácil de eu conseguir acertar uma fala de 10 segundos, de 15 segundos, 20, do que eu tentar acertar 1 minuto e meio direto, sem me desconcentrar ou sem me frustrar no meio porque não tá dando certo, sabe? E foi o que eu comecei a fazer. Então hoje eu parei de gastar 1 hora e meia, 2 horas pra gravar um conteúdo e no máximo, o tempo máximo que eu levo pra gravar um vídeo é meia hora. Máximo. E tem vezes que eu gravo em meia hora 2 conteúdos. Dependendo, se eu tiver um dia muito bom, 3, mas aí também às vezes já pedi demais. No máximo aí são 2 conteúdos em 30 minutos. Então eu parei de gastar tempo com algo que tava me consumindo e que fazia com que eu gastasse todo o meu tempo disponível em um conteúdo só. Ainda na gravação, uma coisa que me ajudou muito a otimizar tempo é já ter um cenário fixo. E diferente do que muita gente pensa, diferente do que muita gente acha ali em relação a ter um cenário fixo, eu não fiz isso propositalmente para, sabe assim, ser sempre atrelada a um visual. Nem foi isso, foi na inocência, porque eu só tinha um cenário que cabia dentro ali da minha rotina, do meu espaço, da minha casa também. Então o que eu fazia sempre? Eu colocava meu celular ali no sofá, gravava aqui na sala, colocava ali na televisão que estava atrás de mim um gradiente ali colorido e é isso. Então todos os meus vídeos eram assim. Por um lado isso foi muito positivo, porque foi um cenário que ficou bonitinho, que ficou legal, era elogiado e ainda assim por muito tempo eu fui atrelada a esse gradiente que ficava passando na TV, porque eu só gravava vídeos assim para otimizar o meu tempo. Então é algo que pode também funcionar para você, nesse sentido de ter a sua imagem atrelada de repente a um cenário específico. Precisa ser sempre assim? Não, mas o ideal é sempre você ter um padrão específico. Então assim, se você vai ter mais de um padrão de cenário, que seja um padrão, que seja sempre a mesma organização que você vai fazer para gravar o seu vídeo. Então sempre o mesmo tripé, sempre a mesma luz, sempre o mesmo fundo, porque aí vai te facilitar tempo pra você não ficar quebrando a cabeça ali na hora de gravar. E por fim, a gente entra na terceira etapa, que é a parte de gravação. Depois eu vou gravar aqui a tela do meu iPad, que é onde eu edito os meus vídeos, para ir acompanhando o que eu tô explicando para vocês e vocês conseguirem visualizar isso dentro do app também. Hoje eu uso o CapCut para editar os meus vídeos, eu tenho a versão paga dele porque para mim faz sentido. Para mim é o melhor ali aplicativo que eu tenho para editar isso, porque eu acho que ele é super intuitivo. Eu não tenho grande conhecimento sobre outros editores, eu já fiz aula sobre isso quando muito novinha, mas já não lembro mais de nada. O que é importante aqui quando a gente fala também de edição é ter um padrão. Ter um padrão vai te ajudar. Em alguns momentos pode ser sim uma marra e aí você precisa tomar cuidado com isso, mas quando você tem pouco tempo, cara, é o que vai te fazer otimizar tempo. Então eu sempre uso a mesma fonte, eu sempre uso o mesmo estilo de edição, eu sempre uso os mesmos efeitos, então eu sempre trabalho muito com zoom in e zoom out nos meus conteúdos, enfim, então eu sempre trabalho com o mesmo estilo de coisa e sempre na mesma ordem quando eu entro no aplicativo. Primeira coisa que eu faço que me facilita muito tempo, que é uma função nova que o CapCut tem aí de pouco tempo atrás, é ligar as legendas automáticas nesse meu vídeo e usar a opção dele identificar os momentos de respiro, os momentos sem fala, porque aí depois você vai ter a opção de excluí-los todos de uma vez. Gente, isso sem sombra de dúvida foi algo que, assim, ajudou pra caramba, porque antes eu fazia manualmente isso. Então, eu colocava as legendas automáticas e depois eu ia dedo a dedo ali, ó, sabe? Vídeo por vídeo, ia onde tava um espaço vazio entre as legendas, eu ia lá e cortava. Agora ele faz isso sozinho por mim, eu só preciso checar depois e garantir, né, que ele não tá cortando demais ou cortando de menos em nada. Mas, assim, isso mudou completamente o tempo que eu gastava editando. Agora eu tô gastando uns 20, 30 minutos a menos. Depois que eu coloquei as legendas automáticas e tirei os tempos de respiro ali que tinha, os tempos de silêncio nos meus vídeos, o que eu faço é editar o modelo de legenda que eu selecionei ali. Para fazer as legendas de começo ali, depois cortar, eu seleciono qualquer legenda e aí depois corto ali, né, os trechos sem nenhum tipo de fala. Mas, obviamente, não vou usar aquele modelo de texto, eu tenho um modelo de texto específico. Aqui, o que é importante? Você tem várias opções, tá? Então sempre dá uma explorada. Tem várias que são uma junção de frases ali, que enfim, ele vai montando em parágrafos a sequência de palavras, e tem vários também que são palavra por palavra. Eu prefiro palavra por palavra nas minhas legendas, porque eu acho que dessa maneira você não tá ali adiantando o que vai ser falado na sequência, você prende um pouco mais de atenção. É uma impressão que eu tenho, tá? Não tô trazendo nada comprovado. Eu, particularmente, prefiro ler esse tipo de legenda. Então eu sempre vou ali em palavra, escolho o mesmo efeito de legenda automática, e aí vou lá e coloco a mesma fonte, no mesmo tamanho, e tá pronta a legenda. O que eu faço depois só é garantir que o português está correto, evitar que tenha algum tipo de caractere ali quebrado, tá? Porque muitas vezes quando a fonte que você escolhe, ela não é do nosso idioma, não é português,
acaba que ele não reconhece acentos, corre esse risco. E aí, quando ele não reconhece o acento, ele quebra ali no meio, tá? Então vai ficar tipo, vamos supor, se você escreve um não e ele não reconhece o tio, o A vai ficar com um caractere completamente diferente da fonte ali. O que eu faço? No meu caso, a fonte que eu gosto de usar não tem, então eu só tiro. Toda vez que tem um tio ali em qualquer palavra que eu tô usando, né, no vídeo e a legenda aparece ali, eu só tiro o tio e fica sem tio mesmo e tá tudo certo. Mas você pode muito bem também escolher uma fonte que reconheça acentos, tá? Isso é importante também. Por fim, a última coisa que eu faço é pegar ali momentos de tensão, momentos específicos que eu quero dar uma atenção maior, que eu quero capturar a atenção da pessoa que tá me assistindo, e dou um efeito de zoom in ali, aí às vezes dá um zoom out. Então, assim, isso é algo que eu trabalho ali mais com os quadros-chave, tá? E eu faço bastante isso para dar um pouco mais de tensão em momentos específicos, enfim. Ou como eu disse pra vocês, né? De captar a atenção da pessoa num trecho específico ali do meu roteiro que eu quero que eles prestem atenção. Essa semana eu sempre separo um dia específico para criar roteiros, porque isso, inevitavelmente, eu gasto mais tempo, eu reviso, às vezes eu não gosto, eu refaço, enfim. Então, eu separo um dia específico para criar o máximo de roteiros que eu posso, e depois eu separo um dia para fazer a gravação de todos esses roteiros. É isso, meus amigos, não é para ser nada complicado, eu faço coisas que são bem arroz com feijão mesmo, tanto na gravação dos meus conteúdos, quanto na edição dos meus vídeos, e isso me ajuda pra caramba, porque eu já não tenho tanto tempo disponível assim para minha criação de conteúdo. Mesmo assim, eu queria fazer algo de qualidade, algo que se encaixava e algo que me ajudasse a usar o tempo que eu tinha disponível. Então eu espero que assim como isso me ajudou e otimizou meu processo de criação de conteúdo, também te ajude e também otimize aí o seu tempo de criação de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal, eu escolhi ele assim com todo o meu coração, já que a gente vive falando sobre isso lá no meu Instagram. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, eu pretendo trazer muito mais conteúdo aqui sobre criação de conteúdo, criatividade, produtividade e o que mais couber aí dentro desse universo. E antes de você sair desse vídeo, se você quiser, eu vou adorar receber um comentário seu de que tipo de tema você quer ver por aqui, o que você gostaria que eu trouxesse aqui pra vocês aqui no canal, já que a gente tá começando agora com tudo. E é isso, amigos, vou me despedindo por aqui. Beijos!